Eu tive um encontro com Deus, assim, de fato, em 2019, 23 de junho de 2019. Foi o... Existe um Mateus antes e um Mateus depois. Completamente diferente. E assim, nesse meio período desses 10 anos que eu tô te falando, 10 anos não, até hoje, muitas coisas ocorreram na minha vida, assim, muitas mudanças, sabe? Aí eu fui vendedor, aí eu fui crescendo, eu vi que eu tinha algo diferente ali para vendas. Cara, eu cheguei numa loja lá, uma loja que já tinha mais de 10 anos estabelecida, e vendedores que já estavam muitos anos lá. E eu, moleque, cara, 17 para 18 anos. Comecei, eu falei assim, cara, eu entrei porque eu consegui esse emprego, eu entrei porque eu queria pagar minhas coisas. Pagar minha balada, pagar a bebida, pagar minhas saídas. Era isso. Esse era o objetivo do Esse era Matheus? meu objetivo. E qual que Ali era, naquele tipo, assim, momento. naquela hora, qual que era a sua perspectiva de vida, assim? Não tinha. Era, Não tipo, tinha era muito. algo muito Era pontual viver. ali, a curto prazo, assim. Era muito a curto prazo. Entendi. Sabe? Era muito a curto prazo. Era o momento. Eu queria viver aquilo lá e pronto. Entendeu? E ali, com isso eu fui crescendo. Cresci na loja. Fui sendo o melhor vendedor todo mês. Fui sendo o melhor vendedor todo mês. Fui sendo o melhor vendedor do grupo. Cheguei a ser o melhor vendedor do grupo. De bater vendedor que estava lá há 10, 15 anos, sempre sendo a melhor. Eu cheguei a ser a melhor. Depois fui depois fui vendedor externo. Abriu um setor, né, especificamente para a gente atender a empresas, público alto padrão. Entendi. E aí a gente comecei a ser vendedor externo. Depois aí eu comecei a gerenciar a loja. E aí fui crescendo dentro disso daí. E ali foi despertando o meu lado empreendedor. Aí eu comecei a desenvolver dentro de mim que o meu sonho era ser empreendedor. Eu queria ter uma loja. E ali foi acontecendo, aí aconteceram situações específicas na minha vida particular que de repente eu falei, não, eu vou embora. Por quê? Aí entra também a junção do fator da igreja, de eu ter saído. Tocantins, Palmas é pequeno. Palmas é muito pequeno ainda. Você imagina há 10, 12 anos atrás. Quantos habitantes tem esse Hoje, pequeno? Palmas, se eu não me engano, tem 350. Tá, mas na então, época... comparado tipo, a um São Paulo, por exemplo, você tá falando? Entendi. Uhum. Mas lá todo mundo se conhece, entendeu? Ah, Tem essa culturidade todo mundo pequena. se conhece, entendeu? É muito interior. Entendi. Tem 300 mil, mas é muito interior. E aí, cara, tinha muito falatório, sabe? Obrigado. Eu era meio louco. Eu entrei com tudo, assim, pra conhecer tudo, sabe? Uau. Conhecer droga, bebida, mulherada, tudo. Então, assim, eu entrava com tudo pra conhecer tudo. E aí eu tava totalmente perdido. E tinha muito esse falatório, tinha muitos julgamentos. Tinha situações que eu criei mesmo, de fato, na minha mente, né? Que a gente pode também depois falar posteriormente. Situações que eu criei dentro de mim, dentro da minha alma, de fato. Tanto com meu pai. Eu já não tinha uma relação, já tinha uma relação péssima com meus pais. Uma relação péssima, principalmente com meu pai. Com meu pai, assim, da gente não se falar, só brigava, velho. Só brigava. Meu pai tentava situações pra gente se reaproximar, mas não tinha jeito. E foi durante esses 10 anos assim? Foram 10 anos assim. Caraca, e o que tipo, qual que é? Porque quando a gente fala de estar maleável, a gente tá falando muito com o lance de ter a humildade, de aprender, de ouvir. Sim. E, cara, todo mundo que passa por esse estágio de jovem tem um período da vida ali que esse princípio não faz o menor sentido, que a gente tem a falsa sensação que a gente sabe de tudo e que a gente é muito empoderado, né? Sim, eu lembro muito. que também dos meus 16, não lembro, 17 aos 20 anos, eu era muito empoderado, cara. Na minha cabeça tudo que eu fazia ia dar certo porque eu era eu. E aí até você não levar uma pancada muito forte pra, tipo, se esvaziar do orgulho mesmo, você fica repetindo esses erros por muito tempo, né? É muita pancada, né? E quando é que você percebeu, assim, que você tava, tipo, tendo uma atitude equivocada, assim? Com meu pai, você fala? Em maneira geral, assim, no sentido assim, putz, cara, eu acho que eu posso ser melhor do que isso, sabe? Eu acho que o problema pode estar em mim. Quando você virou essa chave? Completamente, foi aos meus 27 anos. Coincide justamente nesse momento que eu encontrei a Deus. Assim, nesse momento que eu tive esse encontro, assim, que pra mim marcou a minha vida completamente, eu tava numa fase comigo mesmo péssima, entendeu? Totalmente perdido na cabeça. Eu já tava entrando no internato e eu tava péssimo comigo. Trabalhava na loja ainda? Não. Aí eu já tinha saído. Tinha saído. Nessa época eu tinha uma loja de celular.
né, nessa época, quando meus 26 para 27 anos, eu já tava no internato. E aí, sim, foi ali que eu tive uma virada. Mas, assim, é porque eu já tava, assim, comigo mesmo péssimo. Não foram situações naturais. Muitas das vezes a gente acha, começou, perdeu dinheiro, não sei o quê, você tá quebrado. Você... Não. Foi um encontro comigo, na verdade. Porque chega uma hora, eu lembro que, cara, quando eu fui pra faculdade, eu tive essa fase, assim, de mulher e muita festa e tal. E no início, isso é muito prazeroso, cara, não dá pra negar. No início, isso é muito prazeroso. E aí, depois que você começa a fazer um certo tempo isso, você começa a ver que falta alguma coisa. Que não preenche, vazio, né? Não exatamente. Preenche. Você coloca a cabeça lá no travesseiro, sim, e aí você tem aquele vazio. E aí você precisa começar a fazer isso repetidamente. Sim. Muitas vezes mais pra ver se supre, e não supre. Aí chega uma hora que você tá esgotado, que você não aguenta mais. Aí a hora que você chuta o balde, você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Porque nada tá fazendo sentido mais. Exato. Aí nessa fase que eu tô te falando, meus 25, 26 anos, eu comecei a desenvolver um transtorno de ansiedade. Eu já era ansioso, mas comecei a desenvolver um transtorno de ansiedade muito severo. Assim, eu não compartilhava com amigos, com ninguém, assim. Mas de tomar remédio, de psiquiatra, de psicólogo. Porque eu era muito fechado, principalmente com minhas emoções, sabe? Sim. Eu não sei, eu desenvolvi isso ali dos meus 17, meus 16, sabe? Sim. Que eu vi assim, cara, eu quero viver essa vida, eu quero viver essa experiência fora da igreja, fora do mundo que eu conheço, e ninguém vai me impedir. Eu tinha isso na minha cabeça, sabe? E ai de alguém falar contrário a isso. Ai de alguém falar contrário a isso. Aí, voltando lá quando eu... meus 19 para 20 anos. Que aí aconteceu situações, assim, desse fato, que eu comecei, cara, eu tenho que mudar daqui, eu tenho que sair daqui, de Palmas. E aí surgiu uma oportunidade para mim ir para os Estados Unidos. E eu já tinha um visto de turista e tal. E aí eu falei assim, não, eu vou solicitar o visto de estudante, eu vou estudar lá, vou trabalhar. E aí eu vejo o que dá lá, eu começo a estudar, trabalho, eu tenho parentes lá, tenho tio e primos, que são americanos mesmo já. E eu falei assim, não, eu vou pra lá com eles, e aí eu vou fazer minha vida lá, né? Outro país, longe da cidade, longe da minha família, longe da minha casa, o pessoal me esquece. A minha mentalidade era essa, fugir. E se carrega era também... uma fuga, entendeu? Não era algo de fato que, poxa, esse é meu objetivo, eu vou chegar lá, vou fazer isso, isso e isso. É totalmente do Matheus de hoje. Hoje eu sei onde eu quero chegar, eu sei como eu vou chegar e o que eu devo fazer para chegar. E eu vou persistir até alcançar esse objetivo. Então, assim, eu tenho metas bem detalhadas, bem claras dentro de mim, objetivos bem claros dentro de mim. Só que naquele tempo era um Matheus totalmente perdido, entendeu? Eu vejo que eu tinha muitos talentos de venda, um certo talento de comunicação, certo talento de poder se relacionar. Por mais que eu era um cara fechado, cara, mas era incrível que eu conseguia me relacionar com as pessoas, conseguia ter relacionamentos chaves, assim, que abriam as portas pra mim, na minha vida. Eu vejo que foi uma graça de Deus isso e tem sido até hoje. E ali, cara, nessa fase eu falei assim, não, vou pros Estados Unidos, né? Aí eu troquei, eu falei assim, não, vou pegar o visto de estudante. Já tinha visto, meu tio já tinha visto a faculdade, já tinha pegado a carta, já tinha pegado tudo. Pra mim já tava certo. Isso com 27 anos? Não, com 20 anos. Com 20 anos, tá. Com 20 anos. Recapitulando lá. Tá. É que eu fui pra frente e depois voltei. Mas com 20 anos, que eu te falei, marcou essa fase, eu tava gerente, eu tava ganhando bem, cara. Eu ganhava muito bem pra minha idade. Muito bem mesmo. Assim, tinha meu carro, eu viajava direto, fazia o que eu queria, sabe? Sim. Também não tinha um pito pra dar água. Morava com meu pai pagava tudo. Não. Tá, você não tinha uma boa relação com seu pai, mas você morava lá. Morava lá. Tá. Então era pior ainda. Era pior ainda, né? Porque eu nunca abri mão de sair de lá, entendeu? E ali, com meus 20 anos, eu falei assim, não, cara, vou pros Estados Unidos. Aí pedi demissão do emprego. Era gerente, velho. Gerente, ganhava bem. E eu pedi demissão, falei assim, não, vou embora. E eu pedi demissão antes de pegar o visto de estudante de fato. E aí, cara, eu lembro que fui pra Brasília pegar esse visto. Eu falei assim, não, tá tudo certo, eu já tenho a carta de recomendação da faculdade, já tenho tudo aqui, tô com dinheiro pra ir, já tá tudo certo. E aí eu fui lá fazer o visto, no dia da entrevista. É Deus, sabe? É Deus, porque eu tenho certeza que se eu tivesse ido, eu não teria voltado mais. E aí ela recusou.
Cara, eu tinha tudo, comprovantes, tudo certinho. Não fazia sentido nenhum ela recusar. Não fazia sentido de nada, entendeu? Não fazia sentido de nada ela ter recusado. Ela recusou e cancelou meu visto de turismo. Eita. Você não vai entrar de qualquer jeito. Caraca, não tem Eu sentido. só consegui pegar o visto de turismo depois de E tinha alguma 4 explicação, anos. assim? Não tinha, cara. Ela- Ela falou ela- assim, não, você não vai e pronto. Negado. Negado e cancelado o seu visto de turismo. Caraca. Cara, aí ali derrubou meu chão, assim. Derrubou meu chão, meu teto, derrubou tudo ali. Sem emprego, sem visto. Sem objetivo, sem nada. E aí você volta pra casa, com uma mão na frente e outra atrás. Parece que Já tem não tinha história uma da boa Bíblia aí, relação né? com Parece com que os tem uma pais. história da Bíblia aí, né? Aí eu volto pra lá. E aí, falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Eu entrei em uma certa depressão um bom período, sabe? Falei assim, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Saí do emprego. Eu tava certo que eu ia estar nos Estados Unidos essa hora. Eu ia estar nos Estados Unidos trabalhando, estudando. Eu já tava me vendo lá. Já tava vendo minha vida lá. E o que eu vou fazer, bicho? O que eu vou fazer? E aí surgiu, eu comecei a trabalhar em um outro local. Comecei a trabalhar, eu falei assim, cara, mas isso não é o que eu quero pra minha vida. Era um trabalho na prefeitura na época. Tinha um bom salário, tinha um bom carro, mas eu falei assim, cara, não nasci pra isso.